Olá, crianças! Hoje nós estamos aqui na nossa sexta-feira. A nossa quinta-feira não foi muito boa dessa Semana Santa e a nossa sexta-feira também não vai começar muito bem. Jesus, ele passou aquela quinta-feira em julgamento e isso se estendeu até a sexta-feira, ou seja, Jesus não dormiu, ele passou o tempo todo sendo julgado, diante de portas trancadas, ninguém sabendo desse julgamento, poucas pessoas sabiam, e Jesus ele não teve ninguém para ajudá-lo, para defendê-lo. Normalmente quando há um julgamento, geralmente tem um advogado para nos defender, mas Jesus ele não tinha nenhum advogado para defender, ninguém para defendê-lo. Ele passou por tudo isso sozinho. E então ele foi julgado e ele foi condenado à morte, mesmo que ele não fez nada de errado, ele não tinha pecado nenhum, ele foi condenado à morte, e a morte teria que ser uma morte de cruz. E então as autoridades entregaram Jesus para ser, entregaram para os soldados, né, para poder fazer a execução. E então os soldados tiraram as roupas de Jesus e eles açoitaram Jesus, bateram muito em Jesus, ele sentiu muitas dores, o corpo dele se machucou totalmente. E depois que eles bateram bastante, eles riram de Jesus, eles cuspiam em Jesus e eles zombavam de Jesus, e foi realmente um momento muito triste e muito delicado para Jesus. E então eles colocaram na cabeça de Jesus uma coroa de espinhos. Eles fizeram uma coroa com espinhos bem grandes e colocaram na cabeça de Jesus, e com certeza ele sentiu muita dor, porque aquilo foi enfiado assim na cabeça dele, né? E doeu com certeza muito. E então, depois eles disseram para Jesus: olha, você precisa carregar a sua cruz até o monte que é chamado Monte do Calvário, né? E que era lá que as pessoas eram crucificadas. E então Jesus carregou aquela cruz por um caminho que é chamado de Via Dolorosa. Era um caminho muito triste que Jesus passou, e ele carregou durante um tempo a cruz, mas ele estava muito fraco, tinha apanhado muito, estava com aquela coroa de espinhos na cabeça, ele não tinha dormido durante aquela noite da quinta para sexta, então foi muito triste, era muito difícil para Jesus. Então eles colocaram uma pessoa, um homem, para carregar a cruz de Jesus até o Calvário. Chegando lá, eles pregaram Jesus naquela cruz, colocaram pregos nas suas mãos. Os pregos eram pregos bem grandes, não eram pregos pequenos. E colocaram os pregos também nos pés de Jesus, e Jesus sentiu muita dor, mas muita dor mesmo. E então a cruz foi levantada, e ao lado de Jesus tinha dois homens que eram ladrões. Um deles zombava de Jesus igual as outras pessoas, mas um deles disse: Jesus, por favor, perdoa os meus pecados, e se o Senhor realmente é o Filho de Deus, por favor, lembra de mim quando o Senhor entrar no paraíso. E Jesus disse: olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Sabe, crianças, Jesus ele foi crucificado, ele morreu por causa do nosso pecado, porque ele mesmo não tinha pecado nenhum. Sabe quem deveria estar naquela cruz? Eu, você, cada um de nós, porque a gente tem pecados, a gente faz muitas coisas que não agradam a Deus, a gente tem um pecado lá dentro da gente que a gente já nasce com ele, e a gente, infelizmente, a gente deveria morrer, mas Jesus disse: não, eu morro no lugar de todos eles, e Jesus morreu por cada um de nós. Esse foi o sacrifício de Deus, de Jesus. E então muitas coisas aconteceram durante aquele tempo que Jesus estava sendo crucificado, e houve terremotos, houve escuridão. Alguns soldados creram em Jesus no momento que estava acontecendo tudo aquilo, porque viram que realmente Jesus ele era inocente, ele morreu por causa que não era uma coisa que era ele que tinha que morrer. Mas aqueles soldados, muitos soldados acabaram se convertendo e entregando a sua vida para Jesus. E aí Jesus, ele entrega o seu espírito a Deus e ele morre. E então um dos soldados pega uma lança, porque lá no Antigo Testamento havia dito que o corpo dele teria que ser traspassado.
Então esse soldado, ele coloca essa lança ao lado aqui de Jesus para ver se ele realmente estava morto ou para terminar de morrer, e a Bíblia diz que saiu sangue e água quando isso aconteceu. E aí Jesus, ele acabou falecendo, ele acabou morrendo. E então um homem muito rico disse: olha, eu quero enterrar o corpo de Jesus. E então esse homem desceu a Jesus da cruz, limpou o corpo dele, enrolou ele num lençol e acabou enterrando ele num túmulo, que naquele tempo não era cavado um buraco na terra, mas era tipo uma caverna. Eles enrolavam no lençol e colocavam a pessoa que tinha morrido dentro dessa caverna e colocavam uma pedra na porta. E foi exatamente isso que aconteceu com Jesus. Ele foi colocado nesse túmulo. O túmulo foi fechado e as autoridades disseram: coloquem alguns soldados na porta desse túmulo para que ninguém roube o corpo de Jesus. E então, a nossa sexta-feira realmente aconteceu uma coisa muito triste com a morte de Jesus. Mas tem um versículo que é muito importante e fala muito sobre esses acontecimentos da sexta-feira. Fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Então, Jesus, ele nos amou. Deus nos amou, que ele deu Jesus para morrer no nosso lugar, para que a gente não morra, mas para que a gente tenha a vida eterna. E essa é uma grande alegria, apesar da tristeza. Então, amanhã nós vamos saber o que aconteceu na Semana Santa no nosso sábado. Eu aguardo vocês amanhã. Em anexo tem algumas lições sobre hoje. Tchau!